Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel Imortal. Capítulos 51. Bestas viciosas, bestas espirituais e o sentimento de desespero. Os praticantes de artes marciais precisavam repor uma grande quantidade de alimentos nutritivos para o sangue e ervas medicinais. Quanto maior sua força, maiores eram seus requisitos e padrões para os alimentos que consumiam. No momento, a comida das pessoas comuns era inútil para Song Shi e Big Smart. Eles instintivamente sentiram que comer a comida servida tinha gosto de cera de mascar. Isso mesmo, isso mesmo. Você só se sente assim quando é forte. Mei Nian reagiu e concordou com a cabeça. Guardião Liu, é melhor se você comer a carne da besta cruel ou mesmo a carne das bestas espirituais agora. Só então você achará a carne deliciosa. Eu concordo que podemos comer bestas cruéis, mas esqueça as bestas espirituais. Isso não é algo que podemos comer. Big Smart conhecia a extensão de suas próprias capacidades. Bestas viciosas eram equivalentes ao nível Conat que refinemente ao nível extraordinário Foundation Establishment, enquanto as bestas espirituais estavam no nível dos reis do núcleo dourado. Era difícil entrar em contato com eles agora. Song Shi havia aprendido muitas coisas nesses poucos dias. Bestas cruéis e bestas espirituais eram aproximadamente os escalões mais altos das classes diferenciadas de bestas ambulantes. Os mortais comuns só podiam entrar em contato com animais comuns e animais selvagens. Se um animal selvagem tivesse a sorte de comer algum remédio precioso ou crescer em um ambiente especial, ele poderia absorver a essência do sol e da lua e se tornar um animal vicioso com uma aura assassina. Além disso, se pudessem desenvolver inteligência, seriam semelhantes aos humanos e se transformariam em bestas espirituais. Se tais existências entrassem em contato com o mundo humano, seriam chamadas de bestas demoníacas. Quanto às bestas divinas e acima, elas eram ainda mais misteriosas. Este foi o caso das feras neste mundo. Outros insetos, peixes e pássaros geralmente também eram divididos da mesma maneira. O bordel Lua Nova pode adquirir carne de besta cruel? Song Shi estava curioso. Ele realmente queria provar a carne de bestas ferozes. Sim, mas é mais caro. É 100 vezes mais caro que a carne comum. Afinal, não é algo que pessoas comuns possam lidar. Mei Nian disse sem jeito. É impossível dar de graça ao jovem mestre. Temos canais, mas o jovem mestre tem que pagar. Apenas compre. Prepare carne suficiente para cada refeição no futuro. Song Shi disse generosamente. Sem problemas. Já que Young Master Song pediu, Mei Nian vai conseguir alguém para prepará-lo. Mei Nian ergueu sua taça de vinho. Estou aqui para parabenizar o guarda Liu por avançar para o reino Conat. No futuro, você terá carne de feras cruéis para comer em todas as refeições. Obrigado. Big Smart devolveu um copo timidamente. Depois de comer e beber o suficiente, Song Shi entrou na carruagem e voltou para a residência da divisão de caçadores de demônios. Big Smart, que estava dirigindo, relembrou por muito tempo o charme de Mei Nian. Então, ele voltou a si e tossiu. Jovem mestre, não temos muito dinheiro sobrando. Onde conseguimos o dinheiro para a carne de bestas ferozes? Só então Song Shi lembrou que seu pai havia dado toda a sua riqueza para a divisão de caçadores de demônios. Seu rosto se contorceu. O dinheiro que nos resta é suficiente? 1 ou 2 refeições está bom. A carne de besta cruel de grau mais baixo custa 100 taéis de prata por gato. Nós 2 comemos pelo menos 10 gatos por refeição. Eu, velho Liu, tenho apenas 3.000 taéis de prata comigo. Posso comer no máximo 3 refeições. Song Shi geralmente não se preocupava com dinheiro, mas agora ele tinha que considerar a questão do dinheiro. À medida que ele se tornava mais forte, o custo também aumentava muito. Ainda tenho algum dinheiro no meu quarto. Posso usá-lo por um tempo. Song Shi lembrou que também havia pegado algum dinheiro de Dai Dou. Juntamente com o dinheiro que lhe restava, não seria problema manter o apetite por alguns dias. Boou! De repente um grito veio de fora, acompanhado pela fumaça de papel moeda queimando. A atmosfera estava cheia de tristeza e desespero. Song Shi abriu as cortinas e deu uma olhada. Cadáveres cobertos com pano branco ou pano de linho foram estacionados em ambos os lados da rua. Algumas pessoas com uniformes de oficiais de justiça os estavam a se apressar. Apresse-se e leve-os para a cidade de Shi para a cremação. Não espalhe a praga para mais pessoas. Temos que observar o processo de luto. O que há para lamentar? A peste é contagiosa. Se você não quer morrer, apresse-se. A cena era bastante caótica. Gritos e xingamentos incessantes podiam ser ouvidos em todos os lugares. Big Smart dirigiu a carruagem com uma expressão solene. Jovem mestre, a praga está ficando séria novamente. Eu sinto que todo mundo está morrendo. Quais são as características dessas pessoas mortas? Tosse e vômito de sangue. A doença agiu muito rapidamente. Os infectados podem desaparecer em um dia. Quão contagioso é isso? Muito. Está acontecendo em toda a cidade. Não faz sentido, não é cientificamente sólido. Song Shi murmurou. De acordo com seu conhecimento médico em sua vida anterior, a taxa de mortalidade e a taxa de infecção dessa praga deveriam ser inversamente proporcionais. Como pode ser tão alto? No entanto, este era um mundo com demônios e fantasmas. Não era normal que uma praga poderosa simplesmente aparecesse. Jovem mestre, o que é ciência? Big Smart ficou intrigado.
Nada. Há algo de especial sobre as pessoas mortas? Através da escuta, Song-Shi descobriu que a praga estava relacionada ao culto do demônio do céu. Especial? É semelhante à peste no passado. Aqueles com problemas de saúde morrem mais facilmente. Pessoas como nós devem ficar bem. Big Smart disse com indiferença. Eliminando os fracos? Qual é o objetivo disso? É realmente apenas para causar problemas. Sung-Shi esfregou o queixo. O culto do demônio do céu espalhou deliberadamente a praga e seu motivo definitivamente não era tão simples quanto apenas matar pessoas. Uf! Big Smart de repente agarrou as rédeas e parou a carruagem. Ele olhou para o homem bloqueando seu caminho. Garoto, o que você está fazendo? Senhor, jovem mestre, por favor, tenha misericórdia. Minha mãe está prestes a morrer. Por favor, me dê algum dinheiro. Eu quero tratar minha mãe. Era um jovem de uns 15 ou 16 anos. Sua figura era magra e parecia suja. Seus olhos eram vivos e suas sobrancelhas quebradas em segmentos. Neste momento, ele estava ajoelhado no chão e implorando. Se perder, não somos filantropos. Por que deveríamos dar-lhe dinheiro? Big Smart bufou friamente. Agora que Silken City estava um caos e muitas famílias foram destruídas, quem poderia ajudar? Além disso, a mãe desse jovem provavelmente estava infectada com a peste. Era inútil pagar pelo tratamento dela. Por favor, estou disposto a ser seu escravo. O jovem com as sobrancelhas quebradas prostrou-se no chão. Big Smart levantou a mão, querendo afastar essa pessoa com que genuíno. A voz de Song-Shi soou. Quanto você quer? 10 taéis. Eu só quero 10 taéis. A esperança apareceu nos olhos desesperados do jovem. Vou te dar 30 taéis para salvar sua mãe. Song-Shi disse a Big Smart, dê a ele. Garoto, você tem sorte de ter conhecido nosso jovem mestre. Big Smart tirou 30 taéis e jogou para o jovem. Obrigado, benfeitor. Obrigado, gracioso senhor. O jovem estava desesperadamente grato. Vá, salve sua mãe. A expressão de Song-Shi era complicada. Sua mãe também havia morrido de doença. Infelizmente, nenhuma quantia de dinheiro poderia salvá-la. O jovem de hoje o lembrou de seu eu passado. O jovem com as sobrancelhas quebradas correu apressadamente para o beco e voltou para casa. Mãe, você será salva em breve. O jovem passou pela porta e sua voz parou abruptamente. Um corpo familiar já estava deitado sob o pano de linho. Seu pai, que tossia violentamente enquanto as luzes se apagavam em seus olhos, murmurou, filho, é tarde demais. Sua mãe já foi embora. Plop. O jovem com as sobrancelhas quebradas ajoelhou-se fracamente no chão, enquanto os taéis de prata em sua mão caíam no chão. Mãe! Gritos tristes se espalharam por toda parte. Cenários semelhantes aconteceram em muitos lugares. Mesmo que alguém tivesse dinheiro, era impotente para salvar seus entes queridos. O desespero se espalhou por toda a cidade de Silken. Havia muitos cadáveres caídos na estrada que apareceram no caminho da carruagem. Big Smart não teve escolha a não ser dirigir a carruagem para entrar em um caminho remoto. Jovem mestre, este é um mundo caótico. Você não deveria ser tão gentil. Não haverá fim para ajudar as pessoas se você continuar fazendo o que fez agora. Big Smart não pôde deixar de dizer o que estava pensando. Eu sei. Song-Shi não se importou. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. Se eu não fizer isso, não vou ajudar. Por ter a consciência tranquila, não serei uma boa pessoa para todos. Isso é bom. Receio que o jovem mestre ajude demais e nos faça ficar sem comida. Big Smart relaxou, mas de repente sentiu um calafrio. Neste momento, os cavalos relincharam inquietos. Em meio ao som rítmico, o machado cor de sangue desceu do céu. Droga, fomos emboscados. Capítulo 52. Tratando vidas humanas como maconha. Big Smart com raiva puxou o longo sabre em sua cintura e uma aura feroz entrou em erupção, criando um círculo de vento com habilidade Gusto. O dominador Konate Genuine que derramou no sabre e com um flash frio cortou o machado. Rachadura. Assim que este majestoso sabre entrou em contato com o machado, foi quebrado no local como madeira podre pela luz emitida pelo machado. O machado continuou a cair. O teto da carruagem era como papel, foi facilmente cortado pela força afiada e dominadora. Jovem mestre, tenha cuidado. A palma da mão de Big Smart estava sangrando, e ele não conseguia impedir que o machado cortasse. Ele só podia gritar um lembrete. Song-Shi não apenas não se esquivou, mas seus olhos também se iluminaram. Esse cara é uma pessoa impaciente. Ele está tentando me matar de novo tão rapidamente. Acho que vou ter que morrer de novo. Ele sorriu e ofereceu seu pescoço. O sangue espirrou quando seu pescoço e o carro se partiram. Você foi morto pelos artefatos do Dharma, Bland Axé. Físico mais 3. Você absorveu força da morte e obteve 2 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Ao mesmo tempo. Bang! A parede lateral explodiu repentinamente e uma mão grande com um brilho de bronze blink se estendeu. Ele deu um soco em Big Smart, que queria ajudar e quebrou a parede oposta em pedaços. Bum, bum, bum. O som de Big Smart quebrando a parede e a aterrissagem do machado soaram ao mesmo tempo. O primeiro caiu nele e desapareceu sem deixar vestígios, enquanto o último abriu uma fenda de 3 metros de profundidade no solo. O cavalo gritou e foi chutado pelo corpulento Tom Gagao, morrendo no local. Seu rosto estava cheio de uma aura feroz enquanto ele ria sinistramente. Você realmente usou armas de lixo do mundo mortal para receber meu artefato Dharma, Bland Axé? Que infantil! Ele se virou e olhou para a carruagem que foi dividida ao meio. Um par de pernas deitadas fracamente no chão, imóveis.
Ele zombou. É uma honra morrer sob o poder dos meus artefatos do Dharma desta vez. Pensando que Song-Shi estava morto, ele se aproximou e agarrou o machado de sangue que havia cortado o chão. As runas se iluminaram e o machado foi puxado para fora da fenda. Nesse momento Song-Shi, que estava ao lado dele, levantou-se repentinamente. Uma lasca repentina de luz de uma espada apareceu e então desapareceu em um flash. Tong Agao não esperava que Song-Shi ainda estivesse vivo. Pelos seus sentidos, essa pessoa havia morrido? A coisa mais assustadora era que o poder com o qual essa pessoa repentinamente explodiu não era muito inferior ao dele. Sovosh. Houve um leve som. Uma linha de sangue apareceu no pescoço de Tong Agao. Sung-Shi, que estava originalmente morto, cortou seu pescoço com sua espada e ficou atrás dele. Você! Tong Agao arregalou os olhos e quis se virar. Espalhe. O sangue jorrou da linha vermelha em seu pescoço, transformando-se em uma névoa sangrenta que se espalhou. Uma enorme cabeça deslizou e caiu no chão com um baque rolando para longe. Seu enorme corpo caiu lentamente no chão com um plop. Sangue jorrou de seu pescoço e rapidamente tingiu o chão de vermelho. Em sua mão esquerda, um talismã emitia luz. Por ter perdido a energia espiritual subsequente, não foi mais ativado e lentamente escurecido. Ao mesmo tempo, o machado de sangue escureceu e caiu de volta na fenda. Com o pé no rosto de Tong Agao, Song-Shi segurou a espada do cavaleiro manchada de sangue e olhou para Tong Agao. É isso? Os olhos do último se arregalaram, cheios de choque e falta de vontade. Ele nunca esperou que esse garoto fosse tão poderoso. Se ele soubesse, definitivamente não seria tão arrogante e não atacaria tão casualmente. O fracote que ele pensou que poderia intimidar facilmente era na verdade um lobo feroz disfarçado. O arrependimento nos olhos de Tong Agao foi extinto como uma chama quando ele morreu com os olhos bem abertos. Jin, parabéns por matar o alvo da morte. Você é recompensado com uma chance de ganhar na loteria. Após a notificação do sistema, Big Smart saiu do buraco na parede quebrada à sua frente e olhou para Song-Shi atordoado. Jovem mestre, você o matou. Big Smart ficou chocado ao olhar para Song-Shi, que segurava uma longa espada e pisava em sua cabeça. Nesse momento, o grandalhão no chão o havia derrotado com um golpe. Mas no final, sua cabeça foi cortada pelo jovem mestre. Vem! Com um som nítido, a espada do cavalheiro voltou à sua bainha. Essa pessoa é muito descuidada e eu o peguei desprevenido. Juntamente com o fato de que minha espada é muito afiada, não é estranho que ele morra. Song-Shi explicou calmamente o motivo. Olhando para o pescoço sangrando, ele franziu a testa. Esta é a primeira vez que matei um cultivador imortal. Não parece muito. Embora tivessem experimentado algumas batalhas, os inimigos eram zumbis ou espíritos malignos. Eles nunca mataram cultivadores imortais. Esse cara morreu da mesma forma que as pessoas comuns morreram. Quando Big Smart viu que Song-Shi estava muito calmo, os cantos de sua boca se contraíram. Minhas pernas estão tremendo desde quando fui morto pela primeira vez. Jovem mestre, isso já não é ruim. Preste atenção ao seu redor. Vou recolher nossos espólios de guerra. Song-Shi abaixou o corpo e puxou o talismã da mão de Tong Agao. Com um olhar, viu que era um rabisco que exalava um encanto inexplicável. Incapaz de entender o que era isso, Song-Shi continuou a revistar o cadáver sem cabeça. Ele tirou um estranho saco de pele de animal de sua cintura. Fora isso, não havia mais nada sobre essa pessoa. Ele enviou seus pensamentos para a bolsa e sentiu vagamente que o espaço dentro dela era muito maior do que parecia. No entanto, foi bloqueado por uma força especial e ele não pôde verificar mais o que havia dentro. Esta poderia ser a bolsa de armazenamento usada pelos cultivadores? Song-Shi ficou agradavelmente surpreso. Este era um tesouro muito prático. Deve ser um saco de armazenamento. Ouvi dizer que esses artefatos especiais do Dharma podem armazenar coisas 100 vezes maiores do que eles. É por isso que é chamada de saco dos 100 tesouros. Big Smart observou com inveja. O Elder King tem um. Ele valoriza muito isso. Coisa boa. Song-Shi guardou alegremente a bolsa de armazenamento e se aproximou para retirar o machado. Ele o examinou cuidadosamente. O machado estava vermelho e cheirava a sangue. Claramente havia matado muitas pessoas. O machado estava gravado com runas que piscavam com um leve brilho. Era óbvio que não era um item comum. TSK, isso é realmente um tesouro para matar e incendiar. Toda a sua aparência foi resultado de seu roubo. Ele jogou o machado para Big Smart. Isto é para você. Eu não uso machados. Para mim? Big Smart ficou lisonjeado. Isso é muito precioso. Ouvi dizer que os artefatos mais baratos do Dharma custam pelo menos 1 milhão de taéis de prata. Se você não quer, jogue fora. Sung-Shi se virou e saiu. Big Smart só poderia aceitá-lo. Ele começou a acariciá-lo com amor e claramente gostou. Depois de dar 2 passos, Song-Shi parou de repente e se virou para a parede que Tong Agao havia quebrado. Um casal e uma criança estavam caídos no chão. Seus pescoços foram esmagados por Tong Agao e ainda havia marcas de mãos em seus pescoços. Droga, esse Tong Agao é muito sanguinário. Ele não apenas me emboscou, mas também atacou pessoas comuns. O rosto de Song-Shi escureceu. Suspiro, jovem mestre, alguns deles tratam vidas humanas como grama e matam pessoas como se fossem galinhas. Big Smart suspirou. Não é de admirar que tenha sido tão fácil para eles decidirem me matar. O mundo do cultivo é realmente caótico. Sung-Shi zombou. Sua impressão dessas pessoas havia se deteriorado ao extremo. Encontre algumas pessoas para recolher seus cadáveres. Sim, jovem mestre. Amitabha. Uma alta proclamação budista soou, trazendo consigo um sentimento brilhante e pesado. Song-Shi olhou para a porta da família e estreitou os olhos ligeiramente.
Um jovem monge de aparência solene apareceu. Essa pessoa parecia ter a mesma idade que ele e era muito bonita. Ele exalava uma sensação muito limpa e refrescante. O monge vestia uma túnica amarela de monge e tinha um temperamento único e sagrado, como se fosse a reencarnação de um Buda. A pessoa segurava um cordão de contas de oração e olhou para Song-Shi com um sorriso. Sou Shenjiuan do templo de Niuan. Ambos parecem ter boas intenções e possuem sabedoria. Você está interessado em ingressar no budismo? O rosto de Song-Shi se contraiu. Esta foi a primeira vez que um monge que ele conheceu pediu para se tornar um monge. Ele não pôde deixar de brincar. Não estou interessado. Não dormi o suficiente com mulheres. Capítulo 53. Eu só gosto de ajudar os outros. Benfeitor, você é direto e tem potencial para obter grande iluminação. O monge Zen Yuan não estava zangado. Ele sorriu e olhou para Big Smart. Este benfeitor cultiva as artes marciais budistas. Ele é mais adequado para me seguir ao templo para estudar mais o Dharma budista. Eu não vou. Afinal, uma técnica de cultivo como a técnica do elefante-dragão também pode ser comprada com algum dinheiro. Por que devo ir ao templo com você para comer comida vegetariana e rezar para Buda? Eu não vou nem comer carne. Big Smart balançou a cabeça como um chocalho. Ele viveu uma boa vida com seu jovem mestre e ainda teve a chance de fazer fortuna. Não havia chance de que ele fosse levado à seita budista pelo monge Shenjiuan. Esta foi a segunda vez que ele foi caçado. Sung-Shi disse infeliz. Eu sou Sung-Shi. Posso saber qual é o problema, mestre Shenjiuan? Senti que o ressentimento em Silken City estava aumentando, então vim para resolvê-lo e salvar todos os seres vivos. A comoção da batalha entre os dois benfeitores e o vilão da seita Vaja me atraiu. O monge Zen Yuan disse gentilmente. Então você pode continuar. Não vou mais incomodá-lo. Sung-Shi se virou e saiu. Esse cara sabia que havia matado Tonga Gao. Ele teve que começar a considerar como lidar com a vingança da Vaja Sect e ver se poderia usar esta oportunidade para morrer mais algumas vezes. O monge Shenjiuan parecia ter visto os pensamentos de Song-Shi e sorriu. Você está preocupado que a seita Vaja o culpe? Na verdade, não há necessidade de ter medo. Tonga Gao já foi expulso da seita por violar as regras da seita. Mesmo se você matá-lo, você não atrairá muito perigo. Os olhos de Song-Shi se iluminaram. Isso não significava que ele não precisava se preocupar com a vingança da Vaja Sect? Ele sorriu. Então existe tal coisa. Mestre Shenjiuan, você sabe sobre os outros cultivadores que foram expulsos da seita? O monge Shenjiuan ficou ligeiramente atordoado. Por que o processo de pensamento dessa pessoa era tão diferente das pessoas comuns? Ele realmente queria matar os outros vilões. Big Smart também ficou intrigado. Jovem mestre, você não deveria estar feliz por não ter provocado um inimigo poderoso e aprender a se comportar? Não tenho outras ideias. Eu só gosto de ser útil e limpar o lixo, ponto. A expressão de Song-Shi era séria quando ele disse com retidão. Outras pessoas definitivamente não suportam fazer isso sozinhas. Estou sendo atencioso ao fazer isso. O monge Shenjiuan juntou as palmas das mãos, Amitabha. Patrono, você é realmente um talento oculto. A maioria das seitas tem mais ou menos alguns vilões entre seus discípulos. Patrono, se você quiser ajudar os outros, pode ir à Sala das Flores ou ao Escritório dos Segredos Celestiais para perguntar. Sala das Flores e Escritório Secreto Celestial. Tudo bem, adeus, mestre. Song-Shi sabia que eles só se conheceram por acaso, então ele não revelaria tolamente nenhuma informação a ele. Vendo que não havia mais nada a dizer, ele cerrou os punhos e saiu. Seu sobrenome é Song, então você é da família Song. O monge Shenjiuan perguntou. O sétimo filho da família Song. Sung-Shi lembrou que essa pessoa era do templo de Niuan e pensou profundamente. Então temos um inimigo comum. Um dos meus irmãos mais velhos da seita externa desapareceu a caminho da família Song. Talvez eu tenha que incomodá-lo no futuro, benfeitor Song. O monge Shenjiuan curvou-se educadamente. Então, ele caminhou até o cadáver da família de 3 pessoas e cantou o mantra do renascimento. Imediatamente, uma luz brilhante brotou de seu corpo e pousou no cadáver. Algo desapareceu vagamente dos cadáveres. Sung-Shi deu uma olhada e não disse mais nada. Esta era a profissão deles. Ele não os perturbou e saiu. Depois de dar alguns passos, de repente ele percebeu um problema. Ele realmente não viu o passado deste monge com seus sentidos. Ele jogou sua bolsa de armazenamento e murmurou. Este monge não é simples. Eu também acho que ele deve estar acima do 10º nível de refinamento de Qi. É por isso que sua aura se condensou em uma e é tão imóvel quanto uma montanha. Big Smart adivinhou. Acima do 10º nível. Song-Shi, que acabará de ler alguns conhecimentos básicos de cultivo, ficou surpreso. Então ele não está se preparando para o estágio de estabelecimento da fundação perfeita? Em circunstâncias normais, o reino Qi refinemente foi dividido em 10 níveis, mas havia 3 pequenos limites dentro desses níveis. Aqueles com talento excepcional podem romper continuamente os limites do refinamento de Qi e alcançar o 11º, 12º e 13º níveis. Quanto mais sólida era sua base, maior era seu potencial. Quanto àqueles com aptidão mediana, eles frequentemente atingiriam o pico no 10º nível. Foi muito difícil para eles alcançar e avançar para o 11º nível. Em vez disso, eles entrariam diretamente no reino do estabelecimento da fundação. Embora o reino do estabelecimento da fundação fosse mais forte do que o reino do refinamento do Qi, com cada reino adicional do refinamento do Qi, a fundação seria mais profunda depois de atingir o reino do estabelecimento da fundação. Além disso, pode-se alcançar rapidamente o reino perfeito do estabelecimento da fundação e condensar um corpo espiritual com mais facilidade.
Essa pessoa deve ser um gênio nutrido pelo templo de Niuan. Vejo que sua pele está emitindo uma luz cintilante de tesouro. Ele provavelmente tem um corpo de tesouro. Ele está pelo menos no 11º nível de refinamento de Qi. Ele pode até estar no 12º nível. Cultivadores comuns de refinamento de Qi não são páreo para ele. Big Smart assentiu com firmeza. Como você sabe tanto? Song-Shi olhou de soslaio. Isso me faz parecer muito ignorante. Eu geralmente ouço o Elder Qin se gabando, então eu entendo um pouco. Big Smart respondeu sem jeito. Song-Shi pegou um manual básico de cultivo. Droga, vou começar a estudar sério a partir de agora. Na verdade, eu também não sei muito. Eu ainda preciso da orientação do jovem mestre. Big Smart olhou para a capa cobiçosamente. Essa coisa só estava disponível em famílias de cultivo e seitas. Eu vou dar a você quando eu terminar. Enquanto Song-Shi caminhava, ele encontrou a descrição dos limites do refinamento de Qi de acordo com o catálogo. No 10º nível de refinamento de Qi, pode-se condensar um corpo precioso com a essência do mundo antecipadamente. No 11º nível, um corpo precioso de baixo grau poderia então ser formado. Sabres e armas mortais não seriam capazes de ferir o corpo. No 12º nível, pode-se também condensar um corpo precioso de alto grau. Armas preciosas comuns não seriam capazes de ferir o corpo. No 13º nível, pode-se condensar um corpo espiritual com antecedência e sua velocidade de cultivo também aumentaria bastante. Song-Shi franziu a testa. De acordo com a descrição do livro, ele agora era um Vaja invencível, invulnerável a espadas e lanças. Isso não era equivalente a um corpo precioso de baixa qualidade? Big Smart murmurou. Eu não esperava que o templo de Niuan enviasse apenas pessoas agora. Já faz alguns dias. Não se preocupe com ele. Cuide de você mesmo primeiro. Song-Shi levantou a cabeça e olhou para longe. Havia chamas subindo para o céu no norte da cidade. Não era um incêndio comum, mas um sinal de que alguém estava lutando. Claramente, as flutuações de energia eram constantemente transmitidas. Tantos cultivadores apareceram no bordel Lua Nova hoje. Eles devem ser pessoas como você, jovem mestre. Eles vieram aqui para matar pessoas e roubar tesouros. Big Smart adivinhou. O que? Song-Shi olhou para ele. Não diga isso se você não sabe falar. Estou apenas me defendendo. Não é a mesma coisa, entendeu? Olhe para minha boca imprudente. Big Smart sorriu sem jeito e calou a boca. Song-Shi folheou os livros e rapidamente voltou para a residência temporária da divisão de caçadores de demônios. Assim que ele alcançou a porta, uma série de passos apareceu. Siconia estava coberto de sangue e trouxe mais de 20 pessoas de volta. 10 deles eram guardas ferro negro, e o resto não usava uniforme. Eles deveriam ser os cultivadores secretos que ele havia encontrado. Muitos deles ficaram feridos. Isso não era nada. A coisa mais atraente era que Siconia estava segurando uma cabeça decapitada na mão. O sangue ainda escorria do pescoço decepado, parecendo um pouco assustador. As sobrancelhas de Song-Shi se contraíram. Ele percebeu que essa cabeça era um pouco familiar. Ele o tinha visto no bordel Lua Nova antes, mas a pessoa parecia muito discreta. Essa pessoa discreta realmente fez Siconia sofrer tantas perdas antes que ele pudesse ser derrubado. Ele não pôde deixar de olhar para os outros quando suas pupilas se contraíram. Na verdade, Shen Ming voltou gravemente ferido a ponto de ter que ser carregado de volta. Você fez bem, ajudando-nos a investigar os seres demoníacos do culto demoníaco do céu. Da próxima vez, pendure o jade fotográfico no cinto sempre que possível. Siconia acenou com a cabeça para Song-Shi. Ainda havia traços de aura assassina em seu corpo que intimidavam as pessoas ao seu redor. Definitivamente não é adequado usá-lo quando estou dormindo com uma mulher. Song-Shi deu de ombros, fazendo as pessoas da divisão de caçadores de demônios rirem. A aura feroz se dissipou muito com seu comentário. Voxax! Uma luz de espada voou. Irmão Sikon, acabei de receber a notícia de que o vilão da seita Vaja, Tongagao, foi morto. Uma voz clara e etérea soou da luz da espada. A luz da espada pousou no chão e se transformou em uma linda mulher. Siconia ficou surpreso. Como aquele cara morreu no momento em que chegou? Mas isso é bom também. Essa pessoa é muito sedenta de sangue, já que veio do caminho demoníaco. Como ele morreu cedo, não vai nos causar problemas. Atrás dele, o couro cabeludo de Song-Shi ficou dormente quando ele viu Shen Yilin. Ele se virou e saiu. Pare! O olhar penetrante de Shen Yilin pousou em Song-Shi. Eu já vi você em algum lugar antes? Capítulo 54 Livro dos Tesouros Infinitos. E já de Song-Shi parou e se virou para olhar para Shen Yilin com um sorriso. Acho que essa senhora também parece um pouco familiar. Será que fomos predestinados em nossas vidas anteriores? Esta foi a primeira vez que ele avaliou esta cultivadora de espadas feminina a uma distância tão próxima. Seus olhos estavam cheios de espanto. Esta mulher era muito jovem. Seu temperamento era etéreo e sobrenatural e ela carregava uma aura heróica. Ela era como uma espada esguia, independente e extraordinária. Vendo que Song-Shi realmente disse tais palavras provocativas, muitos guardas de ferro negro ficaram estupefatos. Houve algum erro? Essa pessoa era uma existência no mesmo nível de seu comandante Sikon e seu status era ainda mais nobre. No entanto, esse sujeito ousou ser tão desrespeitoso? As sobrancelhas esguias de Shen Yilin se endireitaram ligeiramente, transformando-se em duas espadas finas que pareciam mais dignas. Ela bufou e disse, você é muito loquaz. Deixe-me perguntar, você foi ao Rid Bank no sul da cidade 3 dias atrás? Naquela época, ela só tinha visto as costas daquela pessoa de longe e não teve tempo de olhar para frente. Então ela não tinha 100% de certeza de que Song-Shi era o cara que entrou na água. Não.
Song-Shi balançou a cabeça. Realmente, Shen Yilin estava desconfiado. Quanto mais ela olhava para Song-Shi, mais ela sentia que ele se parecia com aquela pessoa. Se eu mentir, serei atingido por um raio e terei uma morte horrível. Song-Shi estendeu a mão e praguejou aos céus com uma expressão séria. Na realidade, ele esperava que o que disse se tornasse realidade. Ele olhou para o céu indiferente e murmurou em seu coração. Quão bom seria se esse juramento fosse eficaz. Será outra maneira fácil de eu morrer. Ao ouvir esse juramento cruel, a expressão de Shen Yilin se suavizou. Como cultivador, os juramentos não eram feitos casualmente. Além disso, mesmo as pessoas comuns não ousariam dizer o que Song-Shi havia dito. Afinal, havia deuses e budas neste mundo. Era realmente possível ser atingido por um raio por quebrar o juramento. Infelizmente, ela nunca teria pensado que Song-Shi não tinha medo da morte nem medo de ser atingido por um raio. A senhorita Shen o conhece? Sikonya estava um pouco curioso. Peguei a pessoa errada. Shen Yilin se afastou de Song-Shi e olhou para a cabeça na mão de Sikonya. Com Tuobalin morto, espero que o culto do demônio celestial se contenha. Vai ser difícil. Para eles, ele é apenas um filhote. Ainda nem vimos o verdadeiro líder do culto. Além disso, também nem matamos Eiduzi, o instigador. Sikonya não estava otimista. Ele trouxe as pessoas para o pátio e jogou a cabeça no chão. Adon, pegue a cabeça imediatamente para receber a recompensa e trocá-la por mais pílulas curativas, armaduras e artefatos do Dharma. Sim, comandante. O jovem magro de pele escura que esperava na porta segurava uma caixa e embalava a cabeça. Ele disse aos outros, relatem-me suas perdas de batalha e necessidades pessoais. Os guardas Ferro Negro e ajudantes temporários se aproximaram e explicaram sua situação. Song-Shi, se você tiver alguma necessidade, também pode dizer. Afinal, você é equivalente aos guardas de Ferro Negro. Sikonya acenou com a cabeça para Song-Shi, sem esquecer sua promessa. Qualquer coisa. Os olhos de Song-Shi se iluminaram. Minha divisão de caçadores de demônios tem muitas coisas. Você mesmo pode encontrar o que quiser. Contanto que você troque de acordo com o limite máximo de seus pontos de contribuição, eu lhe darei 500 pontos de contribuição adicionais agora. Adon, carregue na minha conta primeiro. Tudo bem. Adon respondeu surpreso. Ele não esperava que o comandante emprestasse a essa pessoa tantos pontos de contribuição. Já não era ruim para uma pessoa que nem era considerada oficial da Guarda de Ferro Negro poder relatar suas necessidades. Sikonya olhou para o pálido Shen Ming e gritou. Onde está Zhang Sonji? Faz tanto tempo que voltamos, mas ainda não há vestígios dele. Há tantos feridos aqui, porque ele não vem para tratá-los. Hehe, ele ainda está dormindo com mulheres. Adon zombou. Essas palavras fizeram Shen Yilin revelar um olhar de desgosto. Ela bufou e disse, que lixo, tudo que ele sabe é se esconder atrás de todos e se divertir apenas. Ela parecia conhecer o personagem de Zhang Sonji. Ela xingou e foi até Adon. Quero trocar por um artefato Dharma defensivo com estatísticas masculinas. Deixe-me ver o que posso trocar. Adon havia originalmente dado a Song-Shi e os outros livretos, mas desta vez, ele pegou uma placa de jade redonda e a ativou com Conate Genuine Ki. Imediatamente a placa de jade emitiu uma luz colorida e se condensou em bolas de luz. Havia palavras em cada bola de luz, incluindo artefatos do Dharma, elixires, feitiços, marionetes, técnicas de cultivo e assim por diante. Quando Song-Shi o viu, ele imediatamente sentiu que o livreto com todos os tipos de coisas escritas não era mais tão impressionante quanto ele pensava. Existem até interfaces assim semelhantes às compras online. Este é o mundo do cultivo. Mesmo que o sistema seja muito feudal, ainda há muitas coisas convenientes para os cultivadores usarem. Em meio ao seu espanto, Song-Shi se inclinou para ver o que havia dentro. Garoto, por que você está apertando? Pessoas como nós não podem nem comprar o mais barato do livro dos tesouros infinitos e Jade. O cultivador secreto que foi tocado por Song-Shi cruzou os braços e zombou. Sem mencionar alguém como você que só partiu em uma missão. Posso dar uma olhada? Song-Shi caminhou até o lado de Shen Yilin e observou curiosamente enquanto esta esticava seu dedo fino e apontava para os artefatos do Dharma. Uma leve fragrância penetrou nas narinas de Song-Shi. Ele pensou consigo mesmo, que fragrância confortável. Ele lançou um olhar para Shen Yilin. Sua pele era como jade, cristalina e ligeiramente vermelha. O cabelo preto ao lado de suas orelhas delicadas esvoaçou lentamente e a ponta tocou seu rosto levemente. Foi um pouco coceira. Shen Yilin olhou para Song-Shi estranhamente. Por que ela não odiava instintivamente esse cara chegando perto? Em vez disso, ela sentiu uma sensação inexplicável quando ele se aproximou. Nesse momento, depois que ela apontou com o dedo, a bola de luz se dividiu em algumas fileiras de novas bolas de luz. Entre eles havia artefatos Dharma do tipo ataque, como espadas voadoras e pequenas facas, bem como artefatos Dharma defensivos, como cascos de tartaruga e escudos. Cada artefato Dharma tinha um preço e todos valiam mais de 10.000 pontos de contribuição. Depois de folheá-lo algumas vezes, Shen Yilin apontou para um espelho de jade escarlate que valia 60.000 pontos de contribuição e disse, eu quero este Crimson Fire Mirror. Vou te dar meu token de identidade. Deduza diretamente e devolva para mim o mais rápido possível. Com isso, ela pegou um token de jade e o entregou a Adon. Este pegou e colou na placa de jade. Imediatamente uma nova bola de luz saltou e o equilíbrio dentro dela atingiu 6 dígitos. Adon fez um selo de mão e o saldo diminuiu instantaneamente em 60.000. Ao mesmo tempo, a bola de luz do Crimson Fire Mirror desapareceu. TSK, que tipo de dispositivo é esse? Song-Shi exclamou.
Ele sentiu que isso era um pouco como as compras online de sua vida anterior. Amador. Esses tesouros do Dharma refinados pelo escritório dos segredos celestiais são ferramentas especiais de comunicação. Eles são projetados especificamente para transmitir informações vitais, desde detalhes sobre itens de troca disponíveis até mensagens diretas. Nesse momento, um jovem com um rosto frívolo e uma fragrância medicinal saiu. Ele estava vestindo roupas brancas com uma fornalha bordada no peito. Ele parecia ser o curandeiro boticário mencionado anteriormente. Neste momento, ele estava abraçado a uma linda mulher. Sua expressão era preguiçosa quando ele olhou para Song-Shi com desdém. O último ficou originalmente infeliz com o desrespeito, mas quando ele se virou e viu a mulher nos braços desse sujeito, ele franziu a testa ligeiramente. Essa mulher era na verdade Song-Jia. Neste momento, ela estava vestindo uma saia curta solta. Seu rosto estava rosado e ela abraçou o curandeiro como um passarinho. Song-Jia não ficou constrangida com o olhar de Song-Shi. Em vez disso, ela sorriu coquete. Jovem mestre Zhang-Sun, meu irmão só sabe visitar bordéis. Como ele pode reconhecer os tesouros imortais do Dharma? A expressão de Song-Shi escureceu. Tudo bem se essa mulher se envolvesse com alguém da divisão de caçadores de demônios, mas havia necessidade de zombar dele com sarcasmo? Zhang Sonji, o que você está fazendo? Você ainda está brincando com mulheres neste momento. Você não pode ver que alguns de nós estão feridos e alguns até inconscientes? Sikonya realmente rugiu com raiva. Claramente, ele estava muito zangado com a aparência desleixada dessa pessoa. Qual é a pressa? Aqueles que iam morrer já estão mortos. Aqueles que não estão mortos não vão morrer por um tempo de qualquer maneira. Zhang Sonji não estava com medo, como se estivesse acostumado. Capítulo 55. Chutando a cabeça de alguém enquanto caminha à noite. Zhang Sonji, não pense que você é superior só porque é um boticário classificado. É melhor não exagerar. Não quero bater em você na frente de tantas pessoas. Os olhos de Sikonya estavam cheios de intenções assassinas. Uma bola de luz cor de jade ergueu-se de suas mãos e parecia que ele estava prestes a atacar a qualquer momento. Você está apenas contando com o seu nível de cultivo ser maior que o meu. Zhang Sonji soltou Song-Jia e relutantemente foi verificar os feridos. Song-Jia recuou desajeitadamente e ficou com Big Smart, que não tinha presença na sala. Sentindo que a impressão da palma da mão no rosto da mulher havia desaparecido, Song-Shi pensou profundamente. Será que por ter espancado essa mulher ela começou a dormir com outros mais fortes que ele num acesso de raiva? Então ele só poderia dizer uma palavra. Respeito. Adon devolveu o token a Shen Yilin e disse a Song-Shi, irmão, pelo que você quer trocar? Talvez ele tenha percebido que Sikonya havia gostado de Song-Shi. Ele foi bastante educado. Ele sabia como se comportar melhor do que Zhang Sonji. Posso trocar esta técnica do corpo de luz? Song-Shi escolheu um feitiço de baixo nível. Este feitiço poderia invocar uma brisa para permitir que ele voasse por um curto período de tempo, o que despertou seu interesse. Sua recompensa para esta missão é de 500 pontos de contribuição. Juntamente com o que o comandante Sikon lhe deu, é apenas o suficiente. Adon desenhou alguns traços no livreto. Tudo bem, você pode fazer hoje à noite. Obrigado pelo seu esforço. Song-Shi deu uma olhada em Big Smart e os dois caminharam para o lado. Vamos voltar para a família Song para cultivar. Sikonya olhou. Quem pediu para você sair? Pegue este token de identidade. Lian Huan, arrume quartos para eles ficarem. Song-Shi recebeu o token preto em estado de choque. Ele recebeu uma identidade oficial tão rapidamente? Ele não estava mentalmente preparado. Os cultivadores desonestos ao lado revelaram olhares de inveja e confusão. Essa pessoa não parecia ter muita habilidade, então por que ela era tão favorecida? A expressão de Song-Ji era complicada. Esse cara realmente chamou a atenção da divisão de caçadores de demônios e até tinha um token de identidade. Ela havia entendido mal a outra parte anteriormente. Não é à toa que ela foi espancada. Qual é o sentido de manter tanto lixo na divisão de caçadores de demônios? Não é apenas um desperdício de comida? Zhang Sonji, que estava tratando do ferimento de alguém, olhou com desdém. Eu realmente não deveria ter vindo aqui. Eu, um boticário digno, tornei-me um médico de merda. Song-Shi de repente sentiu que esse cara era o mesmo tipo de pessoa que Song-Jia. Ambos tinham boca suja. Se você não quiser, pode sumir a qualquer momento. A expressão de Sikonya era fria quando ele repreendeu Zhang Sonji. Ele continuou a dizer a Song-Shi, circunstâncias especiais significarão que você não será tratado da maneira comum. Pegue seu token de identidade primeiro. No futuro, quando tiver tempo, você pode oficialmente passar pelo procedimento e se registrar. Mutar. Song-Shi não disse nada. No máximo, ele desertaria no futuro. Afinal, ele nunca havia experimentado ser caçado ainda. Ele trouxe Big Smart para seguir a mulher de meia-idade chamada Lian Huan. Enquanto Big Smart estudava o Bland Axé, ele também pegou sua bolsa de armazenamento. Como faço para abrir isso? Depois de avaliar, Song-Shi rapidamente folheou a enciclopédia de fundamentos de cultivo e procurou estratégias no local. Alguns minutos depois, tudo no saco de armazenamento foi retirado. Além de uma pilha de itens diversos, as coisas mais valiosas eram 4 frascos de remédios, mais de 100 pedras quadradas de jade brilhando com um fraco Will-O-Vis, 3 talismãs, 2 tiras de jade e um símbolo sem palavras cor de sangue. Essas pedras de jade devem ser pedras espirituais. Estes são talismãs.
Não se conheço. Devo continuar estudando a enciclopédia. Ao comparar tudo com a enciclopédia de fundamentos do cultivo, Song-Shi finalmente reconheceu tudo desse sujeito. Entre os 4 frascos de remédios estavam o Ki Boosting Pill, o Ki Recovery Pill, o Body Tempering Liquid e o Fasting Pill. Os 3 talismãs eram todos talismãs Vaja. Dentro do deslizamento de Jade havia 2 técnicas de cultivo. Uma era a habilidade da Fúria do Sangue e a outra era o encantamento do Corpo Dourado. O primeiro era uma técnica de cultivo do mal. Uma breve leitura revelou que era necessário derramamento de sangue constante para avançar rapidamente. Pode ter algo a ver com Tom Gagal sendo expulso da seita. O último era uma técnica de têmpera corporal da seita Vaja. Sua velocidade de cultivo era muito lenta, mas sua vantagem era que tinha uma base sólida. A técnica da Fúria do Sangue afetará a mente de alguém. É melhor não cultivá-lo. Posso considerar a técnica do Corpo Dourado. Song-Shi arrumou a pilha de coisas e as colocou de volta em sua bolsa de armazenamento, escondendo-as em seus braços. Ele abriu o sistema novamente. Além de um sorteio e 46 free stats, não havia mais nada a fazer. Depois de alguma consideração, ele escolheu adicionar todos os seus pontos de atributo liberdade à compreensão. Este era um atributo que era muito difícil de aumentar muito através do cultivo no momento, enquanto seu físico e espírito podiam claramente aumentar com o cultivo. Ele também teve que cultivar muitas técnicas de cultivo e feitiços. Sua poderosa compreensão garantiu que não demoraria muito para aprendê-los. Sovosh. O olhar nos olhos de Song-Shi tornou-se ainda mais profundo. Sua compreensão aumentou de 50 para 96 pontos de uma só vez, quase dobrando. Houve um estrondo em sua mente e o som do grande dão apareceu fracamente em seus ouvidos. Song-Shi parecia ter se tornado um com o mundo, fundindo-se completamente neste espaço. As várias técnicas de cultivo em sua memória mudaram como se tivessem sido digeridas e integradas em sua mente. Até o encantamento do Corpo Dourado que ele acabará de ver parecia ter sido simulado e ele rapidamente entendeu o truque. Os olhos de Song-Shi piscaram e ele sentiu que seu estado de espírito iluminado estava ficando cada vez mais profundo. Ele olhou para a interface do sistema. Raça, humana. Espírito, 1. Físico, 1. Compreensão. Talento. Raiz do espírito de fogo de grau médio, força divina inata, iluminação do coração dão, Vaja invencível. Habilidade. Palma de areia de ferro, perfeição, arte prajna, perfeição, técnica de refinamento yang, 7º nível, mão livre, realização menor, etapa da imagem fantasma, grande maestria, técnica divina dos 9 yang, 2º nível, formação de matriz, iniciante 24, técnica da bola de fogo, iniciante. Energia. 9 energia yang verdadeira, 370. Pontos de atributo liberdade. Possibilidade de loteria. Nesse ponto, ele clicou na loteria. Jin, parabéns por desenhar o True Yang Chainmail. Song-Shi balançou a cabeça em desapontamento. Ele teve muito azar de ter desenhado algo que afetaria seu cortejo da morte. Ele foi até a porta ao lado e bateu. Big Smart saiu apressadamente. Jovem mestre, o que posso fazer por você? Song-Shi tirou o True Yang Chainmail do sistema. Quando ele levantou a mão, uma cota de malha vermelha escura apareceu em sua mão. Ele jogou para Big Smart. Eu vou deixar você usar essa coisa inútil. Se necessário, ajude-me a bloquear qualquer ataque do velho e dos outros. A cota de malha fez a mão de Big Smart afundar. Ele sabia de relance que era precioso. Ele queria dizer algo, mas Song-Shi já havia se virado e voltado. Jovem mestre, você é bom demais para mim. Os olhos de Big Smart estavam cheios de lágrimas. Não se preocupe, eu definitivamente protegerei o velho e os outros. Depois que o sorteio da loteria acabou, Song-Shi pegou as 4 pílulas de aprimoramento de Ki restantes que Liu Rushui havia lhe dado e as engoliu de uma vez. Ele cultivou até escurecer e sua força de cultivo se tornou muito mais profunda. Seu 7º nível da técnica de refinamento Yang atingiu o nível intermediário. Hora de obter a técnica do corpo de luz. Song-Shi calculou o tempo e abriu a porta. Big Smart ouviu a comoção e imediatamente o seguiu. A residência deles também era uma grande mansão. Estava distribuída em padrão C+1 e o ponto de encontro era na porta da frente. Depois de 2 corredores na esquina, eles encontraram um homem pálido. Olhando mais de perto, era Shen Ming, que havia ficado ferido e inconsciente durante o dia. Song-Shi cumprimentou. Irmão Shen, você conseguiu sair da cama tão rápido? O último olhou para ele friamente, acenou com a cabeça ligeiramente e saiu. Por que esse cara parece que se tornou outra pessoa? Ele me dá uma sensação assustadora. Song-Shi achou estranho, mas não pensou muito sobre isso. Depois de dar alguns passos, de repente chutou algo no meio do caminho. Ele olhou para baixo e viu uma cabeça rolando. Parecia um pouco familiar. O couro cabeludo de Song-Shi ficou dormente. Ele percebeu que essa cabeça era a cabeça decapitada do cara que Sikon havia carregado durante o dia, que parecia ser chamado de Tuoba ou algo assim. Que diabos? Essa cabeça não foi colocada em uma caixa? Quem tirou e jogou por aí? Song-Shi amaldiçoou interiormente. Big Smart disse nervosamente, jovem mestre, você chutou a cabeça de alguém enquanto caminhava à noite? Isso é um sinal ameaçador? Capítulo 56 Meus braços não estão quentes. Que bobagem você está inventando? Não é como se eu estivesse chutando a cabeça das pessoas quando ando à noite todos os dias. Song-Shi apertou os olhos e ficou intrigado. Embora que azar. Como essa cabeça veio parar aqui? De repente, uma figura branca passou correndo, trazendo consigo um vento frio.
Hehehe. A risada da mulher reverberou ao vento. Um estranho redemoinho verde se agitou perto de Song-Shi e Big Smart, fazendo com que suas roupas esvoaçassem. Quem está aí? Big Smart tirou o Bland Axé da bolsa de linho. Uma aura transparente de Konati rompeu dele e ele parecia vigilante. Essas coisas não parecem ser humanas. Song-Shi franziu a testa. Essas coisas estranhas até ousaram entrar no território da divisão de caçadores de demônios. Eles eram muito arrogantes. Eu gosto de cabeças. Vocês podem me dar suas cabeças? Uma voz fraca soou do nada. Sovosh. Um flash de branco apareceu atrás deles. Big Smart se virou e viu uma figura que estava de costas para eles. Ela estava vestida de branco e tinha uma figura graciosa. Ela parecia ser bastante bonita. No entanto, no segundo seguinte, a figura se virou e se aproximou dele. Ele ficou instantaneamente assustado e disse com a voz trêmula, Jovem mestre, ela não tem cabeça. Sua sombra já é uma assassina. Song-Shi já havia ativado seu sentido divino. Ele agora podia investigar a situação mesmo de costas. Como ele murmurou e se virou. Um fantasma sem cabeça os encarava. Ela tinha uma cintura fina e nádegas empinadas. Seu peito cheio poderia fazer a imaginação correr solta. Suas longas pernas estavam equipadas com sapatos vermelhos bordados. A única falha era que seu pescoço estava vazio e ainda sangrava, dando uma estranha sensação de elegância imperfeita. Vendo que Big Smart estava tremendo, ele chutou a bunda de Big Smart. Do que você tem medo? Você é realmente ignorante. O que há de tão estranho em não ter cabeça? Eu já vi corpos antes. Nesse ponto, suas pupilas encolheram. Poderia ser. Você viu minha cabeça? Sovosh. A sombra branca instantaneamente se aproximou e ficou presa na frente de Song-Shi. Sangue e ossos podiam ser vistos claramente no pescoço decepado. Uma aura extremamente fria se espalhou pelo ar, fazendo Big Smart estremecer. Jovem mestre, está tão frio. Big Smart injetou Konati Genuinic no machado, fazendo com que as runas cor de sangue acendessem. Ele estava prestes a atacar o fantasma feminino sem cabeça a qualquer momento. Você tem que se exercitar mais. Olha, não estou com frio. A expressão de Song-Shi estava calma. As chamas dançaram em seu peito e mãos, bloqueando o ar frio que tentava entrar em seu corpo. Então, ele levantou a mão e cutucou o fantasma feminino sem cabeça. Parecia gelo. Big Smart começou a suar frio, jovem mestre. Você não está com medo? Por que você está cutucando ela? O que há para ter medo? Se for um espírito maligno, você acha que ela não vai me atacar só porque eu não a cutuquei? Enquanto falava, Song-Shi continuou a agarrar a mão da outra parte e avaliar suas longas unhas preto-esverdeadas. É hora de cortar as unhas. Há muitas coisas sujas escondidas sob ele. É anti-higiênico. Jovem mestre parece haver carne sob suas unhas. Talvez seja tudo humano. Big Smart enxugou o suor. Ele sentiu que o jovem mestre a estava provocando claramente. Este fantasma feminino sem cabeça pode atacar a qualquer momento. Isso não é nada fofo. Como uma mãozinha tão linda pode matar alguém? Song-Shi balançou a cabeça. Você sabe onde está minha cabeça? A estranha voz feminina reverberou no ar. Não estava claro de onde veio. Song-Shi não respondeu à pergunta. Isso não faz sentido. Sem cabeça. Como você pode falar assim? Posso pegar emprestada a cabeça de outra pessoa, hehe. No chão, a cabeça que Song-Shi chutou acidentalmente de repente abriu os olhos e deu uma resposta estranha. Oh meu Deus, é um zumbi. Big Smart ficou tão assustado que quase brandiu seu machado. No entanto, se o inimigo não se movesse, ele não ousaria agir de forma imprudente. Seria terrível se ele não pudesse vencer. Logicamente falando, a garganta desta cabeça deveria ter sido destruída. Como você fez um som? Song-Shi continuou a perguntar. O cadáver feminino sem cabeça não aguentou mais e xingou. Pergunte à sua mãe, por que você está fazendo tantas perguntas? Morrer? Ela parecia ter sofrido um colapso mental e gritou. A cabeça decapitada de Tuoba Lin e o cadáver sem cabeça de repente se moveram ao mesmo tempo. O primeiro sorriu e voou, abrindo sua boca sangrenta para morder Big Smart. A última levantou a mão e esfaqueou Song-Shi. Big Smart já estava preparado. Quando ele viu o ataque na cabeça, ele balançou o machado para baixo. No entanto, Song-Shi não se protegeu, mas em vez disso desnudou o peito para o fantasma. Sopro! As unhas afiadas eram como facas perfurando o coração de Song-Shi, quebrando-o instantaneamente. Song-Shi foi empurrado para fora pelo fantasma feminino sem cabeça. Com o estrondo, ele bateu na parede atrás dele e caiu dentro da casa. Song-Shi, que estava à beira da morte, riu e abraçou o fantasma. Senhorita, você é tão fria. Vou aquecê-lo. Ele envolveu seus braços ao redor de seu corpo voluptuoso. Jovem mestre. Big Smart empurrou a cabeça de Tuoba Lin para trás e quis ajudar, mas a cabeça mordeu o machado. Solte. Ele balançou o machado com toda a força, mas não conseguiu se livrar dele. Neste momento, a cabeça de repente gritou e soltou o machado inexplicavelmente como se estivesse ferido. HMPH. Como você pode casualmente morder meus terríveis artefatos do Dharma? Big Smart pensou que o poder dos artefatos do Dharma havia ferido esse sujeito e zombou com orgulho. No entanto, no segundo seguinte, a cabeça atacou novamente, deixando-o nervoso. Na parede quebrada. O sangue fluiu do coração de Song-Shi. O sangue realmente emitia um poder masculino dominador, fazendo com que a mão do fantasma feminino parecesse corroída. Um grito miserável veio de fora. Song-Shi estava imerso em pensamentos. Eu não esperava que quando sou forte o suficiente, até meu sangue possa afastar os maus espíritos. Não é o mesmo que sangue de cachorro preto? PFFT, como posso me comparar a um cachorro?
Song-Shi morreu com esse pensamento estranho. Você foi morto por um espírito Yin. Energia verdadeira mais 6. Você absorveu o poder da morte e obteve 3 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Em um instante, Song-Shi se recuperou. O buraco sangrento em seu peito desapareceu e apenas suas roupas foram rasgadas. A fantasma sem cabeça estava prestes a deixar Song-Shi quando percebeu que essa pessoa havia aberto os olhos novamente e estava até sorrindo para ela. Lindo, por que você está correndo? Meu abraço não é caloroso? Assim que ele terminou de falar, as chamas em suas mãos e peito se iluminaram intensamente, como se 4 bolas de fogo estivessem queimando e um poder de Yang extrema explodisse. O corpo do fantasma feminino sem cabeça derreteu como ferrugem em ácido sulfúrico. Outro grito veio de fora. O fantasma sem cabeça ferido retaliou com raiva, suas unhas afiadas perfurando o coração de Song-Shi novamente. Song-Shi morreu pela segunda vez. Então esse cara gritou por causa do jovem mestre. Não importa o quão estúpido Big Smart fosse, ele poderia dizer que a cabeça estava gritando porque seu corpo havia sido atacado pelo jovem mestre. Jovem mestre é tão feroz, fazendo esse fantasma gritar assim. Big Smart pensou em como ele havia sido lançado voando com um tapa e sabia que seu jovem mestre era mais forte do que ele. Portanto, ele não estava com pressa para ajudar. Como os dois eram um, desde que ele destruísse essa cabeça, ainda funcionaria se o corpo não fosse ferido. No entanto, ele estava intrigado. Faz tanto tempo. Onde estão as pessoas da divisão de caçadores de demônios? Estão todos mortos? Ele se virou e imediatamente uma expressão apavorada se formou em seu rosto. Uma enorme cúpula negra na verdade bloqueava o céu, envolvendo toda a mansão. A energia negra e fria surgiu, fazendo com que os arredores fossem envolvidos por uma camada de névoa negra. Na névoa havia sombras fantasmagóricas voando e gritos fracos no ar. Não é que eles não vieram, mas também foram atacados. Quem realmente se atreveu a destruir o ninho da divisão de caçadores de demônios? Depois que Big Smart invadiu o reino Konat, esta foi a primeira vez que ele sentiu que ainda era pequeno e fraco. Capítulo 57. Tomando a iniciativa para alimentar o fantasma feminino, ele informou apressadamente a Song-Shi, que ainda estava na sala. Jovem mestre, parece que fomos cercados por demônios. Por que não pensamos em uma maneira de escapar? Agora mesmo. Song-Shi respondeu e aproveitou o tempo para lutar contra o fantasma feminino sem cabeça. Ele continuou a abraçá-la com força e usou-se como uma fornalha para liberar a escaldante Nine Yang True Energy para aprisionar sua alma, impedindo-a de escapar. Desde que viu que o fantasma de cabeça grande poderia se esquivar de ataques físicos, Song-Shi sabia que tinha que usar a energia dos 9 Yang True Energy para capturar o corpo fantasmagórico da outra parte. Com sua poderosa força física, o fantasma feminino sem cabeça não poderia escapar mesmo que quisesse. Ela só podia atacar loucamente. Ela quebrou o pescoço de Song-Shi com força, torceu-o na forma de uma massa frita ou perfurou seus olhos e arranhou sua garganta. Depois de matá-lo algumas vezes seguidas, Song-Shi ainda pode se recuperar rapidamente ao seu estado original. Por que você ainda não morreu? Houve gritos do lado de fora da casa. Era óbvio que ela estava à beira de um colapso. Parece que o jovem mestre tem a vantagem. Eu não preciso me preocupar. Vamos cortar a cabeça desse cachorro primeiro. Big Smart não conhecia nenhum feitiço ou como controlar os artefatos do Dharma. Ele simplesmente injetou Konat Genuine Ki neles e tentou o seu melhor para ativar o poder do artefato Dharma. Zumbido. O Bland Axé vibrou e uma luz afiada de repente rompeu, cortando a cabeça ao meio com um estalo. Ah! Enquanto a cabeça gritava, uma luz branca disparou e voou para dentro da casa ao lado dele. Jovem mestre, parte de sua alma voltou ao corpo. Com um lembrete de gênios, o cadáver feminino sem cabeça na frente do peito de Song-Shi se contorceu e olhos, nariz e boca apareceram. Ela olhou para Song-Shi com ódio. Bem, Song-Shi, que reviveu pela 7ª vez, olhou para esta cena em estado de choque. Houve algum erro? Este fantasma ainda não tinha cabeça, mas podia fazer barulho? Me dê sua cabeça. A última abriu a boca ensanguentada e arrancou a cabeça de Song-Shi. Ela olhou para o pescoço sangrando de Song-Shi e sorriu feliz. Você também não tem cabeça agora. No entanto, 3 segundos depois, a cabeça de Song-Shi voltou a crescer, fazendo com que seu sorriso parasse abruptamente e se transformasse em raiva. Por que essa pessoa ainda não estava morta? Vamos, morda aqui. Song-Shi esticou a cabeça. Era equivalente a tomar a iniciativa de alimentar o fantasma feminino. O fantasma feminino sem cabeça estava atordoado. Claramente, ela não esperava que alguém colocasse a cabeça em sua boca. Depois de ser um fantasma por tantos anos, esta foi a primeira vez que ela viu uma comida tão proativa. No entanto, essa comida era um pouco difícil de mastigar. Ela sentiu que seus dentes estavam prestes a quebrar. Depois de morrer rapidamente pela 9ª vez, Song-Shi continuou a usar o Nine Yang True Energy para obliterar sua alma. Venha, continue. Song-Shi usou o poder da Nine Yang Energy para exaurir a outra parte enquanto a provocava. Sob a dor intensa, o fantasma feminino instintivamente matou Song-Shi, que estava bem na frente dela. Na 10ª vez, o corpo do fantasma feminino já havia se tornado muito mais ilusório. Uma luz fria brilhou nos olhos de Song-Shi quando ele reviveu desta vez. Ele não se oferecia mais ao fantasma feminino. Em vez disso, ele rapidamente deu um passo para trás. Ele condensou True Energy na palma da mão e enfiou na boca da outra parte. 2 bolas de poder semelhantes a bolas de fogo dispararam em um piscar de olhos e o corpo da fantasma sem cabeça se expandiu de repente. Ah!
Em meio aos gritos, houve um grande estrondo e ela explodiu. A terrível explosão da explosão fez Big Smart voar e ele rolou para fora como uma bola. As chamas restantes incendiaram a janela de madeira e a mesa, queimando-as lentamente. Jin, parabéns por matar o alvo da morte. Você é recompensado com uma chance de ganhar na loteria. Song-Shi, que estava preso em uma parede interna, soltou um suspiro. Era bom que ela estivesse morta. Ele sentiu que esse fantasma feminino sem cabeça era muito mais forte do que o fantasma de cabeça grande da última vez. Se fosse um confronto frontal, ele só conseguiria salvar sua vida. Seria muito difícil para ele matar a outra parte. Aí o jovem mestre, o que explodiu? Big Smart mostrou os dentes e tocou sua bunda dolorida enquanto se levantava, sem entender a situação. O fantasma feminino explodiu. Song-Shi saiu da parede e caminhou para pegar uma conta branca que estava caída no chão. Ele disse surpreso, por que existe essa coisa de novo? Será que isso é algo semelhante a um núcleo demoníaco? Ele pensou na conta que pegou quando matou o monstro tentáculo. Foi parecido com isso. O fantasma cabeçudo também tinha, mas não percebeu? Com a ajuda do fogo, ele pegou a enciclopédia de cultivo básico e encontrou a introdução do capítulo sobre fantasmas. Logo, ele encontrou exatamente a mesma foto representando a conta branca. Esta é uma pérola da alma, a culminação do yin do mundo e a essência da alma. Com ele, os fantasmas de baixo nível têm uma segunda chance. Mas para fantasmas de alto nível, o sucesso deles é praticamente garantido. Song-Shi estava pensando profundamente ao ler a última frase. As contas da alma podem ser usadas para refinar pílulas que são benéficas para a alma. Eles também podem ser usados para alimentar animais de estimação fantasmas. Refinar tesouros do Dharma capazes de atacar a alma vale mais do que possuir núcleos demoníacos do mesmo nível. Jovem mestre, Big Smart lembrou suavemente e apontou para fora. Há muitos fantasmas voando lá fora. Ah, esqueci disso. Song-Shi, que nunca se preocupou com sua vida, sorriu sem jeito. Ele sentiu que seu senso de crise era insuficiente, pois na verdade estava procurando informações aqui em paz, apesar do caos. Ele saiu pela porta e olhou para o céu. Ele sentiu que havia um pote preto cobrindo a mansão. Esta é uma matriz de armadilhas. Você está brincando comigo? As pessoas da divisão de caçadores de demônios vão aceitar isso deitadas? Song-Shi, que tinha um certo nível de conhecimento de formação de matriz, reconheceu de relance e ficou desapontado. Além disso, esta era uma organização oficial do serviço secreto. No final, eles ainda foram trancados e espancados em sua própria casa. Foi ridículo. Eu também não entendo. Big Smart suspirou. A imagem poderosa da divisão de caçadores de demônios em meu coração foi destruída. Parece que realmente existem muitos inimigos. Vamos encontrar o velho rapidamente e pensar em uma maneira de escapar. Quando Song-Shi pensou em seu pai, sua expressão mudou ligeiramente e ele ficou nervoso. O velho o deixará fazer o que quisesse e ele poderia se divertir por mais de 10 anos. Ele ainda queria que a outra parte vivesse confortavelmente e não morresse aqui. Ele rapidamente usou a última chance de loteria para ver se conseguia algo adequado. Jin, parabéns por obter o File Python Talisman. Ao ouvir a notificação, Song-Shi franziu a testa. Parecia um talismã ofensivo, que poderia ser usado para desferir um golpe fatal. Ele se perguntou quão poderoso era. Ele olhou para a mensagem. File Python Talisman, talismã de nível mágico de alto nível. Ele pode convocar 3 pitons de fogo para atacar. Seu poder é comparável a um ataque total de um Golden Core em estágio inicial. O que? Song-Shi ficou chocado quando viu a palavra Golden Core. Ele pensou nos 3 talismãs Vaja que havia obtido de Tong HU. Eles eram apenas talismãs do Dharma de baixo nível e só podiam resistir a um ataque do reino de refinamento que em estágio avançado. Considerando que essa coisa era realmente comparável a um ataque Golden Core, foi muito inesperado. Matar cultivadores do estabelecimento da fundação com essa coisa não deve ser um problema, desde que os peguemos desprevenidos. O olhar de Song-Shi mudou. Ele se perguntou se haveria algum cultivador do estabelecimento da fundação esta noite. Talvez ele pudesse tentar. Quem matou meu animal de estimação fantasma sem cabeça? Agora eu tenho que dormir em uma cama quente. Você realmente tem um desejo de morte. Um grito alto soou da névoa negra distante, chocando Song-Shi em seu âmago. Big Smart quase caiu de susto. Uma prostituta para refrescar sua cama. Ele suporta dormir com ela mesmo que ela esteja sem cabeça. Que sádico. Quando Song-Shi ouviu isso, ele sentiu que essa pessoa era um pervertido. Sovosh, um par de olhos verdes que eram como chamas fantasmagóricas ardentes, olhou e se fixou nos dois. Uma terrível intenção de matar desceu no ar, fazendo com que os dois tremessem incontrolavelmente. A circulação do poder em seus corpos diminuiu ao serem oprimidos por esse poder. A pressão terrível tornava seus corpos pesados e tornava-se muito difícil para eles se moverem. Não há mais ninguém aqui. Deve ser você. Já que você se atreve a matar meu amado fantasma sem cabeça, você pode se tornar novos fantasmas sem cabeça. Capítulo 58. Desfile noturno de 100 fantasmas, Mix Double. Kill, essa pessoa disse sinistramente. Fantasma leopardo, fantasma gato, vai e engula sua essência de sangue e capture suas almas para mim. 2 fantasmas parecidos com bestas voaram enquanto emitiam gritos estranhos. O rosto de Big Smart ficou pálido de desespero. Jovem mestre, estamos acabados. Essa pessoa é um cultivador de estabelecimento de fundação e está mirando em nós. Song-Shi olhou para a sombra fantasma voadora e tirou 2 talismãs antes de entregá-los a Big Smart. Este é um amuleto Vaja. Continue a procurar o velho e os outros. Jovem mestre, você não está indo embora?
Big Smart ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Neste momento, o jovem mestre realmente escolheu enfrentar as dificuldades e deixá-lo partir. Eu posso lidar com esse tipo de fantasma inútil sozinho. Vá rápido. Song-Shi empurrou Big Smart, virou-se e tomou a iniciativa de correr para dentro de casa. Era adequado apenas cultivar o número necessário de mortes para obter recompensas em um local oculto. Os olhos de Big Smart estavam cheios de lágrimas. Como ele não poderia dizer que esse chamado fantasma inútil era mais forte do que o fantasma feminino sem cabeça agora? O jovem mestre ainda não hesitou. Ele disse com firmeza: jovem mestre, não se preocupe. Farei o possível para proteger o velho e os outros. Com isso, ele caminhou em direção à residência de Song-Van. Voxax! Voxax! As figuras fantasmagóricas sobrevoando tinham aparências estranhas. Um era um gato preto e o outro era um leopardo cinza. Seus movimentos eram extremamente rápidos. Eles também se dividiram em dois grupos. Um deles perseguiu Big Smart. Bola fogo! Song-Shi se virou e formou um selo. A verdadeira energia condensada de acordo com uma trajetória específica sob sua vontade. Depois de formar um circuito de energia com sua energia, o ki espiritual do céu e da terra foi acionado. Em um piscar de olhos, uma bola de fogo foi condensada. Ele o agarrou e jogou no Leopard Ghost como uma bola, mirando em sua cabeça. Estrondo. Assim que a bola de fogo entrou em contato com o Leopard Ghost, ela explodiu. Em um instante, as chamas se acenderam. Uivo, o último subconscientemente se esquivou, mas ainda foi atingido pela explosão. Sua cauda se foi e uma parte de sua bunda desapareceu. Esta bola de fogo é muito poderosa. É equivalente a uma versão de cultivo de uma granada. Song-Shi estalou a língua maravilhado. Se não fosse por este mundo, tal coisa só existiria em sua imaginação. Com seu cultivo, ele poderia lançar mais algumas bolas de fogo, mas era apenas problemático formar selos de mão. Rugido. Esta bola de fogo enfureceu completamente o fantasma leopardo. Ele se virou e carregou. Enquanto isso, o gato preto também chegou em uma rajada de vento frio. Song-Shi não queria morrer aqui, então ele ativou o último amuleto Vajra em sua mão. O talismã brilhou intensamente e liberou um círculo de energia dourada. Em um piscar de olhos, formou uma barreira que bloqueou as garras afiadas do gato preto. Em meio ao atrito ensurdecedor, surgiram alguns arranhões na barreira. O gato preto pousou ao lado dele com um grito estranho. As chamas verdes em seus olhos piscaram e suas garras continuaram cavando no chão. Como não foi capaz de matar Song-Shi diretamente, parecia um pouco ansioso. Venha comigo, gatinha. Song-Shi se virou e correu para dentro de casa. Ele acreditava que os mestres dessas duas feras não tinham tempo para prestar atenção nele. Caso contrário, eles próprios teriam agido. Parecia que Sikon era o objetivo principal da outra parte. Rugido. Leopard Ghost seguiu. Logo, os sons de luta podiam ser ouvidos na sala. O experiente Song-Shi lutou contra o gato e o leopardo com todas as suas forças de várias maneiras. Ao morrer, ele enfraqueceu os dois e esperou para desferir-lhes um golpe fatal. Com a combinação do gato e do leopardo atacando, Song-Shi morreu rapidamente 10 vezes. Jin, parabéns por ser morto 50 vezes por espírito Zin e despertar uma raiz do espírito do fogo de alto grau. A raiz espiritual de fogo de Song-Shi subiu de nível novamente. Haha, como esperado. Song-Shi riu alto. Sentindo a pura energia verdadeira de Nove Yang em seu corpo, ele simplesmente deixou as duas feras matá-lo. Quando Song-Shi estava intencionalmente cortejando a morte no mundo exterior, a névoa negra no céu se agitava e gritos e uivos selvagens podiam ser ouvidos. Centenas de sombras fantasmagóricas entrelaçadas. Pode-se dizer que esta foi uma noite de 100 fantasmas. Big Smart se protegeu com seu artefato e amuleto Dharma e encontrou com sucesso Song-Van, Song-Bei e os outros. Eles estavam com o grupo principal da divisão de caçadores de demônios e estavam cercados por um grupo de fantasmas malignos e cultivadores que queriam matá-los. Morrer. Ele correu por trás e cortou um sujeito parecido com um zumbi. Ele disse solenemente: mestre, estou aqui. Onde está Sheer? O coração de Song-Van disparou quando ele viu que apenas Big Smart apareceu. Jovem mestre foi enredado por duas feras. Ele me pediu para vir e protegê-lo primeiro. Big Smart disse com lágrimas nos olhos. Esta criança. A expressão de Song-Van era complicada. O filho mais velho em quem ele depositou grandes esperanças provocou o inimigo, Eiduzi. Seu terceiro e quarto filhos ainda não ousaram voltar. Os outros filhos e filhas que ele teve estavam mortos ou casados. Os que ficaram com ele agora eram jovens ou megeras irracionais. Até agora, apenas este filho, a quem todos costumavam tratar como um fardo, deu um passo à frente. Song-Jia, que estava segurando a mão de Song-Bei, estava atordoado. O garoto que ela intimidava e menosprezava desde jovem era tão poderoso? Que piada! Ele é apenas um Black Iron Guards temporário. Como ele pode lutar contra até mesmo 2 dos 100 fantasmas? Ele provavelmente foi comido agora. Shansung-Ji, que estava ao lado de Song-Jia, zombou. Neste momento, ele estava controlando um artefato Dharma em forma de fornalha, que liberava uma cortina de fogo para bloquear os fantasmas malignos que atacavam de tempos em tempos. Com ele por perto, Song-Van e os outros evitaram ser atacados diretamente pelos espíritos malignos. O sétimo jovem mestre é muito poderoso. Big Smart respondeu. Por que a boca dessa pessoa era tão má quanto a da senhorita Jia? Na verdade, eles combinam feitos no céu. Não importa o quão poderoso ele seja, ele morrerá esta noite.
Chansung zombou e olhou para a figura na névoa negra à distância com medo. O artefato sem fantasmas Gonfalon Dharma refinado por esses demônios daoístas do culto do demônio do céu já avançou para o estágio de tesouros do Dharma. Eles até usaram um conjunto de extinção de 100 vidas fantasmas para selar nossa retirada. Se não sairmos correndo, todos se tornarão a comida de centenas de fantasmas. Enquanto ele falava, mais 2 trabalhadores temporários da divisão de caçadores de demônios foram dilacerados por várias sombras fantasmas. Com um som de mordida aterrorizante, o sangue ao redor deles desapareceu imediatamente e eles não eram mais humanos. Bem, Big Smart achou que não deveria ter vindo. Era obviamente mais perigoso aqui. Ele encolheu o pescoço e recuou apressadamente para o lado de Songvan. Ele deixou Bland Ashe permanecer ativo e protegeu o velho atrás dele com uma expressão cautelosa. Pequeno Liu, você realmente alcançou o reino Konat. O ancião Qin, que estava ao lado de Songvan, falou com uma voz fraca. Sim, o 7º jovem mestre ajudou. Big Smart olhou para o último. Você é capaz de se mover agora. Parece que as pílulas que o jovem mestre lhe deu eram muito preciosas. HMPH são claramente as habilidades médicas do jovem mestre Zangsung que são brilhantes. Além disso, o jovem mestre Zangsung também deu ao ancião Qin uma pílula de cura. Sung Jia retrucou. Big Smart ficou sem palavras com o comentário dela e não sabia o que dizer. Ele não tinha visto Chansung tratar a doença do ancião Qin, então ele não poderia comentar sobre a situação? Não sei de onde aquele garoto tirou as pílulas medicinais, mas elas são um pouco eficazes. Caso contrário, as pílulas medicinais pelas quais você vendeu seu corpo não teriam sido suficientes para fazer esse velho se mexer em menos de meio-dia. Chansung disse com indiferença, fazendo com que o tom de Song Jia parasse e ela se tornasse incapaz de falar. Mas ele definitivamente não vai sobreviver. Não há mais movimento por lá. A expressão de Big Smart mudou e ele olhou apressadamente. A névoa negra havia engolfado tudo e ele não conseguia ver nada. Este velho demônio provavelmente não se atreve a me matar. Prepare-se para sair do cerco. Seus artefatos Dharma não são ruins. Ouça a minha ordem. Chansung ordenou. Eu só ouço o jovem mestre, não você. Big Smart bufou. Ele não pediu para você vir e me proteger? Se você seguir o jovem mestre Zangsung agora, eu posso viver. Song Jia disse asperamente. Se ele realmente tem habilidade, ele pode viver naturalmente. Se não o fizer, esperar por ele agora é prejudicar os outros. Big Smart hesitou por um momento e disse. Ok, mas vou apenas seguir o velho mestre. Eu originalmente queria jogar esse velho inútil para alimentar centenas de fantasmas se eu encontrasse perigo. Agora, por sua causa, vou jogar a irmãzinha fora. Chansung sorriu impiedosamente. O rosto de Song Jia empalideceu instantaneamente. Ela inconscientemente agarrou a mão da irmã, mas não se atreveu a dizer nada. Song Bei estava com tanto medo que começou a VRY. Song Jia cobriu a boca. Bei, não tenha medo. Se eu realmente tiver que sacrificar você, a segunda irmã garantirá que você tenha uma morte rápida. Big Smart ficou chocado com suas palavras e não pôde deixar de olhar para Song Jia. Em tal momento de vida e morte, esta mulher era realmente implacável. Capítulo 59. Corpo de espada. Corpo de conduta espiritual, onde Song Shi estava atualmente era um quarto de hóspedes. Nenhuma das cadeiras estava intacta nesta sala. O chão também estava coberto de arranhões e estava uma bagunça. Pu. O gato arranhava enquanto o leopardo mordia. Em um piscar de olhos, Song Shi morreu mais 10 vezes. As recompensas básicas para os 2 espíritos Yin pararam enquanto as recompensas acumuladas continuaram. Ele se deitou no chão e continuou a morrer para ver se poderia melhorar ainda mais sua raiz do espírito de fogo. Mais 10 vezes depois. Jin, parabéns por ter sido morto por espíritos Yin 70 vezes. Você despertou uma raiz espiritual de alto nível. Sung Shi caiu na gargalhada. Droga, era tão bom aumentar seu talento deitando-se. Ao lado dele, as auras dos 2 espíritos Yin já estavam muito fracas. Toda vez que eles matavam Song Shi, eles ficavam salpicados de sangue. Havia um poder Yang masculino no sangue, que era 10 ou 100 vezes mais aterrorizante do que o sangue do cachorro preto. Mesmo que Song Shi não fizesse nada com eles, eles não seriam capazes de resistir por muito tempo. Miau, miau. O gato preto miou baixinho. Não tinha muita inteligência, mas podia sentir instintivamente uma sensação de mal-estar. Queria recuar. Você quer sair sem me matar? Sung Shi o agarrou. Este se virou, mas não se atreveu a mordê-lo. Suas experiências anteriores mostraram que o sangue dessa pessoa era venenoso para ela. De repente, uma consciência poderosa desceu. Então, uma voz sinistra disse surpresa. Porque ele ainda não morreu. Merda. Song Shi percebeu que estava sendo observado pelo senso divino de um cultivador do estabelecimento da fundação e parou de cortejar a morte sem hesitar. Chamas surgiram em sua palma enquanto ele esbofeteava o demônio gato. Bang! Seu corpo originalmente fraco explodiu com seu tapa. Então, ele formou um selo e uma bola de fogo voou. Estrondo. O Leopard Ghost, que era ainda mais fraco, foi atingido pela segunda bola de fogo e foi feito em pedaços. Garoto, eu vou me lembrar de você. Com certeza farei de você o próximo espírito maligno do meu Gonfalon dos 100 fantasmas. A voz levemente zangada do malvado Demon Daoist entrou na mente de Song Shi, mas não conseguiu abafar a notificação do sistema. Ele havia obtido mais 2 chances de sortear na loteria. Neste momento, ele estava considerando algo. Ele ignorou diretamente o maligno Demon Daoist, deixando o último ainda mais irritado. Você tem coragem. Eu vou lidar com você depois de matar Sikonya.
Depois de dizer essas palavras frias, o olhar do espírito maligno pousou em Siconha e Shen Yilin, que lutavam para se segurar. Siconha segurava um grande tesouro do Dharma com selo de prata em suas mãos. Ele emitiu uma luz que encheu o céu e bloqueou mais de 10 espíritos malignos. Shen Yilin já havia obtido o Mystic Fire Mirror que ela trocou e liberou um Fire Mystic Bard para proteger seu corpo. Além deles, Wu Shenzi também pegou um disco Taiji e bloqueou os ataques de mais de 10 espíritos malignos. Se os três não tivessem parado quase metade dos espíritos malignos que estavam fazendo agora, os outros teriam morrido ainda mais rápido. No entanto, com a morte de suas próprias forças e o enorme consumo de energia necessário, eles não conseguiram aguentar por muito mais tempo. O suor começou a brotar na testa de Siconha. Ele cerrou os dentes e disse: "Demônio, você é realmente ousado. Você realmente acha que não há especialistas em nossa divisão de caçadores de demônios? Claro que eu sei. Infelizmente, os super-humanos do estabelecimento da fundação de sua divisão de caçadores de demônios não estão em Silken City agora. Vem agora, transforme-se obedientemente em um fantasma malicioso e deixe meu Gonfalon dos 100 fantasmas avançar para se tornar o estandarte dos 1000 fantasmas." O demônio daoísta sorriu maliciosamente e já era hora. Morrer. Com o aceno da bandeira preta e vermelha em sua mão, os espíritos malignos que massacraram muitos ajudantes temporários e guardas de ferro negro voaram de volta. A maioria deles trouxe as almas dos falecidos com eles. Eles foram envolvidos pela névoa negra e arrastados pelos espíritos malignos para serem injetados no The Undead Ghost Gonfalon. Imediatamente, o tesouro do Dharma brilhou ainda mais e liberou mais névoa negra, aumentando seu poder. Quando Wu Shenzi viu isso, ele amaldiçoou. Droga, esse cara nos prendeu com uma formação de matriz porque queria usar as almas dos cultivadores para refinar seus próprios tesouros do Dharma. É problemático. Sem mencionar que nosso sinal de socorro não foi enviado. Mesmo que tenha sido enviado, é tarde demais para o comandante e os outros retornarem de Sky City. Siconha suspirou. Eu não esperava que morrêssemos em nosso próprio território. Me dê um tempo. Vou ativar a técnica da espada divisora do céu e ver se consigo quebrar a formação de matriz. Um padrão em forma de espada branca como a neve apareceu entre as sobrancelhas de Shen Yilin. Ela formou um selo com ambas as mãos e uma crescente intenção de espada e rompeu. Imediatamente, todas as espadas próximas tremeram, como se estivessem se submetendo a ela. O que? Os olhos do demônio daoísta se estreitaram, fixos em Shen Yilin com um olhar de avareza. Um conduíte espiritual do corpo da espada. Agora essa é uma escolha excelente para o anfitrião do meu sem fantasma Gonfalon. Ele riu alto e mobilizou o poder de seus tesouros do Dharma em direção a Shen Yilin. Vá. Incontáveis névoas negras desceram com camadas de sombras fantasmagóricas. Bloqueie. Siconha gritou e usou uma técnica secreta para estimular seu potencial. O enorme selo em sua mão foi colocado na frente de Shen Yilin. Wu Shenzi também sabia que tinha que lutar por tempo para Shen Yilin neste momento. Caso contrário, todos morreriam. Ele também usou uma técnica secreta para aumentar o poder de seus artefatos Dharma e resistiu aos ataques com Siconha. A névoa negra explodiu em direção aos três e imediatamente os afogou. Com um som estrondoso, tudo desapareceu. Enquanto eles lutavam, a área onde Song Shi estava ficou quieta. O esfarrapado Song Shi sentiu que algo não estava certo e olhou para a noite. Que flutuação familiar. Esqueça, não tem nada a ver comigo. Tenho que correr. Ele pegou um conjunto de roupas e as vestiu. Ele rapidamente cancelou o ponto de desova e o colocou em um canto escondido. Desta forma, mesmo se ele fosse morto por este cultivador de estabelecimento da fundação, ele não reviveria no local e atrairia suspeitas. Depois de fazer isso, ele saiu correndo e abriu o sistema. Na roda da loteria, restaram apenas a técnica Konat Pyuryang e a pílula de estabelecimento da fundação. Ele pensou consigo mesmo, tenho 3 chances de ganhar na loteria agora. Existem apenas 2 coisas na roda. Depois de pegar o resto terá uma taxa de sucesso de 100%? O sistema respondeu que isso era realmente 100% preciso. Além disso, após desenhar o último item, a roda seria atualizada novamente e o nível do item sorteado aumentaria. Seus olhos se iluminaram. Subir de nível foi bom. Definitivamente haveria algo melhor para ele desenhar na próxima vez. Comece a loteria. Ele sacou 2 vezes seguidas e pegou tudo que restou na roda. Jin. Parabéns por obter a arte Konat Pyuryang. Jin, parabéns por obter a pílula de estabelecimento da fundação. Anteriormente, ele queria obter o método de cultivo que queria usar para cultivar a técnica de refinamento Yang. Jin, item de loteria esgotado. Refrescar, atualizar com sucesso. A roda de loteria especializada aumentou instantaneamente e se tornou uma roda de 12 segmentos. Mas metade de sua recompensa ainda era desconhecida e a outra metade conhecida, com cada segmento de ambas as categorias se cruzando. Anel de armazenamento, tesouro Dharma de baixo grau. Espaço de 10 unidades cúbicas. Pode armazenar uma quantidade significativa de recursos. Técnica de controle da espada da brisa, um feitiço de alto nível. Os usuários podem voar em uma espada enquanto matam inimigos. Isso dará à espada o poder de dividir montanhas e rios. Disco de matriz de reversão Yin Yang, formação de matriz abrangente de nível 3 adicional. Ele pode ser ativado diretamente para formar uma formação de matriz simples. Tem a função de inverter o Yin Yang e enganar o inimigo para defesa. Pílula aprimoradora de essência. Pílula medicinal de grau Dharma de grau médio. Fortalece a base e nutre a essência. Pode aumentar a velocidade do estabelecimento da fundação.
Talismã de invisibilidade. Talismã de grau mágico de nível médio. Ele pode ficar invisível e é eficaz contra aqueles abaixo do reino Gold Core. Palma subjugadora do dragão. Nível 5 habilidade divina menor. Tem o poder de subjugar dragões. Quando ele estava prestes a tirar sua última chance de loteria, o local de onde a estranha aura emitida agora explodiu com uma colisão feroz. Um tremor terrível se espalhou, fazendo sentir como se estivesse em uma tempestade. Estou realmente arriscando minha vida agora. Os resultados da loteria sairão em breve. Mas está em minha última chance de sair. Song-Shi usou sua True Energy para proteger seu corpo e estabilizá-lo. Ele aumentou sua velocidade e liberou seu sentido divino para sondar os arredores. Logo, ele sentiu Big Smart e saiu com seus passos phantom, deixando uma sombra enquanto ele se afastava. Em um instante, ele já estava a dezenas de metros de distância, passando pelo beco até o quintal. Aqui, um grupo de pessoas estava atacando uma parede de energia negra. Era a barreira da formação do arranjo extintor de vidas dos 100 fantasmas. Capítulo 60. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre formação de matrizes. Atrás deles, ainda havia alguns espíritos malignos atacando. Big Smart resistiu com dificuldade e o ferido Elder King também empunhava um longo sabre para ajudar. No entanto, era óbvio que os dois eram impotentes. Jogue essa garota fora para eles comerem. Vocês quebram o arei primeiro. Nós três não somos suficientes. Chan Sung-ji gritou. Ao lado dele estava Dong, que não se dava bem com ele, e a mulher que arranjou um quarto para Song-Shi. Os três eram todos cultivadores de Ki Refinement ou Konat em estágio avançado, mas quando seus artefatos Dharma atingiram a barreira da formação Arei, eles apenas criaram um círculo de ondulações e não conseguiram quebrar a formação Arei. Não, Bei tem medo da dor. Song Bei soluçou de medo. Chan Sung-ji, mesmo que você a sacrifique, isso apenas atrasará os fantasmas por algumas respirações. Você acha que um cultivador Konat pode quebrar a barreira nesse tempo? Adon franziu a testa. Se não tivermos forças para quebrar a matriz, podemos matar mais alguns espíritos malignos. Então poderemos aguentar até que os reforços cheguem. Persista minha bunda. Não estou interessado em colocar minha vida para salvar a de outra pessoa. Chan Sung-ji amaldiçoou. Apresse-se Song-ji, se você não fizer isso, vou expulsá-lo. A expressão de Song-ji era feia quando ela ergueu a espada com dificuldade. Não tenha medo. A segunda irmã será muito rápida. Não vai doer. Ela cobriu a boca da irmã e enxugou seu pescoço. Parar. Uma longa espada com chamas voou da escuridão. Ele derrubou a espada de Song-ji e acertou o chão. Ao mesmo tempo, uma bola de fogo pousou na frente do espírito maligno e explodiu um deles. Os poucos restantes também se tornaram muito mais ilusórios, reduzindo a pressão sobre Big Smart e Old King. Song-Shi apareceu na névoa negra e olhou para Song-ji friamente. Você é tão sem coração que pode até matar sua própria irmã? Quando Song-ji viu Song-Shi, seu rosto ficou pálido. Pela primeira vez, ela foi incapaz de responder. Sétimo irmão, Bei está com medo. Song Bei começou a chorar. Jovem mestre. Big Smart ficou agradavelmente surpreso que Song-Shi apareceu com segurança. Ele deve ter matado os dois espíritos malignos. Sovosh, um par de olhos olhou. Quem está causando problemas? Chan Sung-ji, que estava furioso, se virou e percebeu que era Song-Shi. Ele disse em estado de choque. Você ainda está vivo? Já morri mais de 30 vezes. Como posso não estar morto? Song-Shi murmurou em seu coração e olhou para a outra parte friamente. Você quer matar minha irmã? HMPH. Há algum problema em matar um fardo? TSK. Acho que você é mais adequado para alimentá-los. Você é forte, então pode ser comido por mais algum tempo. Song-Shi se aproximou com um olhar frio. Song-Shi, se você se atrever a me atacar, todos aqui morrerão. Chan Sung-ji riu sinistramente. Song-Shi franziu a testa. Ele olhou para seu pai e Bei, que estava chorando de medo, e parou no meio do caminho. Era importante escapar agora. Ele mataria essa pessoa mais cedo ou mais tarde. Escondendo sua intenção de matar, ele disse calmamente, se você quiser sair, siga meu método. Embora ele estivesse apenas no nível iniciante de formações de matrizes, ele tinha um pouco de conhecimento sobre quebrar formações de matrizes. Contanto que ele encontrasse o ponto fraco da formação Arei, ele seria capaz de alcançar o dobro do resultado com metade do esforço. Chan Sung-ji liderou seus homens para atacar a parte mais forte da formação Arei. Sem mencionar um mero cultivador de refinamento de Ki, mesmo com um cultivador de estabelecimento de fundação, seria um desperdício de energia e esforço. Ele olhou para a barreira de matriz que ainda estava estável mesmo depois de ser atacada por Chan Sung-ji e os outros. Ele balançou sua cabeça. Não há necessidade de desperdiçar sua energia. Esta é uma formação de matriz de nível 2 superior. Mesmo alguns cultivadores do estabelecimento da fundação não serão capazes de abri-lo depois de atacar como você os instruiu. Quando Chan Sung-ji ouviu isso, ele avaliou Song-Shi e ficou mais sério. Ele parecia duvidoso. Você sabe sobre as formações de matriz? Song-Shi ficou um pouco surpreso. Embora a boca desse sujeito fosse suja, ele parecia ter boa percepção. Ele também era inteligente. Ele não duvidou mas também não acreditou nele neste momento. Um pouco. Se você se atrever a me enganar, você definitivamente morrerá. Chan Sung-ji bufou. Você não pode me matar. Pelo contrário, quem vai morrer é você. Se ele não considerasse a vida de sua família, Song-Shi realmente queria matar esse sujeito agora. Você está me enganando? Chan Sung-ji retirou seus artefatos do Dharma e disse friamente, esqueça, não estou com humor para discutir com você. Apresse-se e diga-me onde atacar. Estou ficando louco de tanto aguentar. Subterrâneo.
Song-Shi apontou para um ponto sob a barreira da formação Arei. Aqui. Isso é sujeira do caralho. Tem certeza? Chansung-Ji franziu a testa, mostrando sinais de raiva. Song-Shi, não brinque agora. Cuidado para não perder a vida. Song-Ji o lembrou. Não saberemos depois de atacá-lo uma vez? Sung-Shi se aproximou e puxou sua espada de cavalheiro. A espada era fina e requintada como uma obra de arte. Ele injetou a energia verdadeira dos 9 Yang nele. A espada delgada brilhou e imediatamente ficou vermelha. Ele jogou a espada para fora e a esfaqueou no nó da formação de matriz que encontrou. Depois que o buraco foi perfurado, círculos de ondas apareceram perto do solo original. Adon não pôde deixar de dar uma outra olhada em Song-Shi. Ele não tinha apenas um pouco de conhecimento? Mesmo um mestre de matriz especializado não seria capaz de encontrar o ponto-chave tão facilmente, para não mencionar um iniciante autoproclamado? Este é o nó da formação Arei. Apresse-se, quebre-o. Uma lacuna aparecerá na formação da matriz. Song-Shi disse calmamente. Nesse momento ele ficou um pouco confuso. Como uma formação de areia em larga escala poderia ser montada sob o nariz da divisão de caçadores de demônios? Poderia haver um traidor no meio deles? Ou a pessoa que montou a formação areia estava fora da formação? Se fosse esse o caso, definitivamente haveria alguém guardando a matriz do lado de fora depois de invadir este lugar. Chansung-Ji estava cético. Ele ativou os artefatos do Dharma da fornalha e atingiu o local onde a espada do cavalheiro foi inserida. Imediatamente as ondas de energia na barreira da formação Arei surgiram violentamente, claramente distorcendo. Anteriormente os três tinham que atacar juntos para ter tal efeito, mas agora tornou-se eficaz até mesmo fazer isso sozinho. Todo cachorro tem seu dia e suponho que hoje seja o seu dia. Chansung-Ji bufou e olhou infeliz para os outros dois. O que vocês estão esperando? Apresse-se e ataque. Você está esperando a morte aqui? Olhe para lá. Adon olhou para o jardim da frente atordoado. Uma luz de espada branca pura cortou a escuridão. Era lindo e lindo quando rapidamente apunhalou vazio. Vem! O som dos sinos das espadas ressoou em todo o mundo. Espada afiada reverberou, e a espada afiada aqui parecia querer romper os 9 céus. É a senhorita Yilin. Ela ativou seu conduíte espiritual do corpo da espada. Talvez não tenhamos mais que quebrar a matriz. Lian Huan ficou agradavelmente surpreso. Conduíte espiritual do corpo da espada. Song-Shi olhou pensativo para os raios brilhantes da espada constantemente rompendo a névoa e exclamou. Ele tinha lido sobre este físico em livros. Era um físico conato muito poderoso e era muito adequado para cultivar a espada Dão. Também era o tipo de físico adequado para cultivar artes marciais imortais. Não é à toa que ele teve uma sensação estranha agora. Talvez este físico carregasse uma aura misteriosa. Não importa o quão impressionante ela seja, é impossível para um cultivador do reino que refinemente romper tal formação de matriz. Sem mencionar que esse velho fantasma tem tesouros do Dharma. Chansung-Ji franziu os lábios, como se estivesse com ciúmes de Shen Yilin. Ele não parecia ter muita esperança. Se a senhorita Shen não conseguir quebrá-lo, será ainda mais difícil para nós quebrá-lo. Adon olhou para Chansung-Ji. Você só sabe criticar. É a fada dama? Ela vai nos salvar novamente. Song-Wan, cuja presença era muito fraca, tinha um olhar de expectativa em seu rosto. Naquela noite foi a fada que salvou suas vidas. Hoje foi novamente a fada que se levantou em uma crise. Então é ela. Song-Shi estava pensando profundamente enquanto olhava para a barreira da formação Arei com olhos brilhantes. Clang! A luz da espada no jardim da frente explodiu com poder, fazendo com que toda a formação Arei tremesse. Rachaduras apareceram na barreira preta em forma de pote, revelando o céu estrelado do lado de fora. Neste momento, uma enorme bandeira preta e vermelha alcançou a luz da espada e a engoliu. Estrondo! O mundo escureceu novamente e o céu estrelado desapareceu. A esperança no coração de todos foi instantaneamente destruída. Puxi! Shen Yilin, que estava no chão, cuspiu sangue. Seu rosto estava pálido e havia uma mancha de sangue entre as sobrancelhas. Seu corpo balançava e parecia que ela poderia cair a qualquer momento. Eu tentei o meu melhor. Shen Yilin respondeu fracamente. Ela estendeu a mão para pegar as pílulas de cura e percebeu que já as havia acabado. Esse velho fantasma veio preparado. Vamos encontrar Chansung-Ji. Ele ainda tem pílulas de cura. Sikonya fez o possível para proteger Shen Yilin e recuou para o quintal com Wu Shenzi. Eu disse a você que não poderia quebrá-lo. Caramba! Chansung-Ji praguejou e cuspiu. Ainda temos que confiar em nós mesmos. A formação Arei foi abalada e seu poder foi esgotado. Se atacarmos agora, as chances de sucesso são maiores. A expressão de Song-Shi estava calma quando ele puxou a espada do cavalheiro. True Energy surgiu nele e ele o esfaqueou impiedosamente. Rachadura. Como se algo estivesse quebrado, a barreira da formação Arei ao lado dele distorceu-se violentamente, e pode-se ver vagamente a cena do lado de fora. Você está realmente certo. Apresse-se, vamos fazer isso. Adon agitou apressadamente seus artefatos de Dharma semelhantes a lanças e esfaqueou o nó da formação de matriz. Os 4 atacaram ao mesmo tempo. A barreira da formação Arei próxima torceu como ondas e tornou-se cada vez mais fraca. Os olhos de Song-Shi se iluminaram. Com a ajuda de seu conhecimento de formação de Arei, ele estava prestes a alcançar a conquista de quebrar um Arei pela primeira vez.
Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.